Então vamos falar sobre análise térmica, as curvas de resfriamento aqui, né, método experimental, digamos assim, para determinar eh, a- as formas dos diagramas de fase aí sólido líquido, né? Bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos curvas de gráficos de temperatura, esse T minúsculo aqui, temperatura em função do tempo, então, temperatura em função do tempo. Aqui nós temos um gráfico de temperatura em função da composição, que seria tipo um diagrama de fase, a exemplo do que nós vimos na aula passada. Obviamente não está bonitinho, redondinho, né? E aqui uma curva de tempo em função da composição, né? Vamos ver o que tudo isso significa. Então vamos lá, análise térmica, né? Novamente baseado no livro de Fundamentos de Físico-Química de Gilbert Newton Castellan, o famoso Castellan, né? Bom, então a forma das curvas de ponto de congelamento pode ser determinada. As curvas de ponto de congelamento são simplesmente os diagramas de fase aqui, né? Então esse é um diagrama de fase. Essas curvas aqui que você vê são curvas de ponto de congelamento. Ponto de congelamento de A e ponto de congelamento de B em função da composição, né? Então essas são as curvas de ponto de congelamento, né? Um diagrama de fase aí. Então vamos lá, né? Então a forma das curvas de ponto de congelamento pode ser determinada experimentalmente por análise térmica. Então neste método, uma mistura de composição conhecida é aquecida a uma temperatura suficientemente alta para que fique homogênea. Então você aquece a mistura até que você tenha um líquido. Em seguida é permitido que a mistura seja resfriada a uma taxa constante, digamos assim. Então você imagina que você tem um líquido e você tem um sistema que permite a retirada de uma certa quantidade de calor numa velocidade constante. E aí a temperatura é plotada em função do tempo, né? Então, as curvas obtidas para diversas composições são mostradas aqui nesta figura, para um diagrama de dois componentes. Bom, a primeira curva que você vê aqui, imagine que você tem o ponto A aqui, você tem um sistema homogêneo, líquido, né? Então, na primeira curva, o líquido homogêneo, ele resfria ao longo aqui desse segmento AB. Então você está removendo o calor do líquido. Chegou em B, a taxa de resfriamento muda, simplesmente porque em B, nessa temperatura T1 aqui, é um ponto na curva líquidos lá do diagrama de pontos de congelamento. O que quer dizer isso? Nesse ponto B, os primeiros cristais do componente A começam a se formar nesse ponto B. E esses cristais, no processo de solidificação, é um processo exotérmico, né? Então você tem a liberação do chamado calor latente de fusão. E essa liberação desse calor latente de fusão faz com que a taxa de resfriamento do sistema, ou a velocidade com que a temperatura muda com o tempo, diminua um pouco. Então essa inclinação mudou. Então este B aqui é um ponto aqui nessa curva de pontos de congelamento, nesse diagrama de fase. Bom, o resfriamento continua então ao longo de BC, e em C o líquido atinge a composição eutética e começa a aparecer os primeiros traços do sólido B. Bom, como na temperatura eutética o sistema é invariante, então a temperatura permanece constante nessa temperatura eutética enquanto você tiver o líquido. Então a temperatura se mantém constante, né? O sistema é invariante, então aqui esse platô horizontal CD aqui é chamado de parada eutética. Depois que o líquido é completamente solidificado, o sólido restante resfria numa taxa bem mais alta, representada aqui por essa curva
df. Então esse aqui seria esse primeiro ponto. E aqui esse gráfico de tempo em função da composição é o tempo que leva aqui o sistema nessa parada eutética, nesse platô. Então esse platô aqui, essa parada eutética, indica simplesmente a refrigeração ou a solidificação da solução eutética, né? Bom, aqui você tem a segunda curva. Então, novamente, você parte do ponto A, onde você tem o líquido, né? Então, A e B numa temperatura suficientemente alta para cair na região de uma única fase, a fase líquida. E a interpretação é a mesma. O líquido é resfriado até chegar em belinha. Em belinha começa a formar o sólido A. Então, muda a velocidade de resfriamento, a velocidade com que a temperatura varia. E em C, você tem que o líquido, em C', o líquido tem a composição eutética. Então, aí você tem o platô aqui, a parada eutética. Se você parte de uma solução, né, de um líquido com a composição eutética e vai retirando o calor do sistema, a temperatura vai diminuindo em função do tempo, até chegar em C'. Em C' aqui, você começa a formar o sólido A e o sólido B. Então você está lá, o líquido de composição eutética, ele começa a solidificar na temperatura eutética e solidificam A e B, os dois componentes finamente divididos, misturados no estado sólido, e aí você vai ter um sistema invariante, de tal forma que a temperatura permanece constante enquanto você tiver o líquido. Quando todo o líquido for congelado, aí a temperatura do sólido cai bruscamente, né? Bom, então aqui você tem isso aqui na temperatura eutética. Então esta curva aqui representa a curva de resfriamento na temperatura eutética. Bom, então as temperaturas T1, T2, T4 e T5 estão plotadas aqui, né, em função da composição. Bom, você vê que a quarta e a quinta curva aqui, né, à direita do ponto eutético, digamos assim, T5, você vai ter aqui o congelamento, o princípio da solidificação de B em T4 e em T5, né? Bom, a composição eutética pode ser determinada por, digamos, pela intersecção das curvas de resfriamento em função da composição aqui. Então, você tem aqui T1, T2, T1 e T2, que seriam o ponto onde começa a formar o sólido A, e aqui você tem T5 e T4, seria a temperatura em que começa a formar o sólido B. Você faz meio que uma extrapolação aqui, e essa intersecção aqui vai te dar a temperatura eutética. Na temperatura eutética, aqui, você vai ter o maior tempo em que o sistema permanece numa temperatura constante. Vamos tentar analisar uns gráficos aqui que eu tirei do livro do Atkins. Então aqui nós temos essas curvas de solidificação de congelamento, né, para o componente A e para o componente B, né? Então vamos lembrar que aqui você tem a temperatura de solidificação do A puro e aqui a temperatura de solidificação de B puro. Essa é a curva de pontos de congelamento de B e aqui a curva de pontos de congelamento de A, temperatura eutética, né? E vamos analisar essa isopleta que vai de A1 até A5, né? Então o que nós temos aqui em A1? Você tem o líquido, né, que começa a resfriar, aqui na curva de resfriamento, você pode ver aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha. Então A1 aqui começa a resfriar a uma certa variação de temperatura em função do tempo. Quando chega em A2, o sólido B começa a ser formado. Então você vai ter o processo de solidificação, né, que é um processo exotérmico,
Isso vai fazer com que a diminuição de temperatura seja menos pronunciada, porque como a solidificação de B libera calor, o resfriamento vai acontecer numa velocidade mais baixa. Aqui a 3, né, você vai ter um aumento da quantidade do sólido B, e em A4, que chegou aqui, você tem a composição do líquido agora igual a composição eutética. E aí você vai ter o platô eutético por algum tempo aqui. Depois que todo o líquido congela, o sólido resfria. Se você pega este ponto aqui, por exemplo, ó, chamado de A2, então seria mais ou menos por aqui. Você pode ver que o platô eutético aqui vai ser maior. Se você faz o resfriamento partindo da composição eutética, então você vai ter isso aqui. Chegou nesse ponto aqui, você vai ter o sistema invariante, e aí você vai ter a temperatura constante enquanto você tiver a solução. Depois que a solução é solidificada, você vai ter novamente a variação, a mudança de temperatura. Bom, por hoje é só, né? Próxima aula eu vou tratar de diagramas com mais de um ponto eutético, digamos assim, situações em que ocorre formação de compostos. Então, até lá.